Imagine a cena que parou o mundo e fez o tempo, digamos, congelar. Não foi um gol de bicicleta, não foi um drible desconcertante contra o Real Madrid e nem o levantamento da taça da Copa do Mundo de 2002. A imagem que chocou o planeta e estampou capas de jornais do Japão à Argentina mostrava o sorriso mais famoso da história do esporte. Aquele mesmo sorriso dentuço que encantou o Camp Nou, que humilhou os zagueiros lendários e que devolveu a alegria ao futebol, agora meio sem graça, tentando esconder algemas de metal frias e brutais. Ronaldinho Gaúcho, o bruxo, o homem que tinha o mundo aos seus pés, estava sendo conduzido por policiais armados para uma penitenciária de segurança máxima no Paraguai. Como isso foi humanamente possível? Como um atleta que acumulou centenas de milhões de euros em salários e patrocínios, que foi o rosto global da Nike, da Pepsi e da EA Sports, chegou ao ponto humilhante de ter apenas R$6 na conta bancária e o passaporte apreendido pela justiça brasileira antes desse episódio fatídico? A história de Ronaldinho é uma montanha-russa vertiginosa, uma tragédia grega moderna que vai do luxo absoluto, das festas intermináveis e dos jatos particulares até o fundo do poço em uma cela fria, compartilhada com traficantes e criminosos, apenas para ressurgir novamente como uma máquina de fazer dinheiro, desafiando todas as leis da lógica e do mercado. Hoje nós vamos tirar o filtro da vida do rei dos rolês aleatórios. Vamos mergulhar nos bastidores das dívidas milionárias, dos crimes ambientais, das más companhias e da estratégia genial que o fez recuperar sua fortuna mesmo depois de aposentado. Se você acha que sabe tudo sobre o Rei 10, prepare-se, porque a realidade é muito mais complexa, dolorosa e perigosa do que os dribles que ele fazia em campo. Mas para entender a queda e a ascensão financeira de Ronaldo de Assis Moreira, precisamos voltar muito antes da fama. Precisamos ir ao bairro de Vila Nova, em Porto Alegre. A história financeira de Ronaldinho começa marcada por uma tragédia. Seu pai, João, trabalhava como vigia no estádio do Grêmio e, ironicamente, faleceu afogado na piscina da casa nova que o clube havia dado à família como parte do contrato do irmão mais velho de Ronaldinho, Roberto Assis. Ronaldinho tinha apenas 8 anos. Ali, naquele momento de dor, Assis não se tornou apenas o irmão mais velho, ele se tornou a figura paterna, o ídolo e, futuramente, o gestor absoluto de cada centavo que o prodígio ganharia. Essa dinâmica de dependência total definiria o sucesso e a ruína financeira do craque décadas depois. Desde a base no Grêmio ficava claro que Ronaldinho não era normal. Há uma lenda urbana confirmada por amigos de que em uma partida de futsal escolar seu time venceu por 23-0 e Ronaldinho marcou todos os 23 gols. Sua estreia profissional em 1998 foi um prenúncio do que viria. Em 1999, no Campeonato Gaúcho, ele protagonizou um dos lances mais desrespeitosos e gemiges da história. Aplicou um chapéu e um drible desconcertante em Dunga, o capitão do Tetra, um homem temido por todos. Ali o Brasil soube, havia um novo rei chegando. A transferência para o Paris Saint-Germain em 2001 foi conturbada, cheia de brigas judiciais, o que já mostrava o estilo agressivo e por vezes polêmico de negociação de seu irmão Assis. Mas foi na Copa do Mundo de 2002 que o valor de mercado de Ronaldinho explodiu. Aquele gol de Vutáfrica contra a Inglaterra, encobrindo o goleiro Sima nas quartas de final, não foi apenas um gol, foi o cartão de visitas para o estrelado global. Ao lado de Ronaldo e Rivaldo, ele estragou o ataque mais letal do século. E então veio o Barcelona. É impossível falar da fortuna de Ronaldinho sem falar do que ele fez na Catalunha entre 2003 e 2008. Quando ele chegou, o Barcelona era um time deprimido, que via o Real Madrid galáctico ganhar tudo. Ronaldinho mudou a história do clube. Ele não trouxe apenas títulos, ele trouxe magia. Foram 2 ligas espanholas e a glória máxima da Champions League em 2006. Em termos individuais, ele foi eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA em 2004 e 2005 e ganhou a Bola de Ouro. Estatisticamente, foram 207 jogos pelo Barça e 94 gols, além de inúmeras assistências. Mas os números não explicam o que aconteceu no dia 19 de novembro de 2005. No Santiago Bernabéu, a casa do maior rival, Ronaldinho destruiu o Real Madrid com 2 gols antológicos. A torcida merengue, em um ato raríssimo, se levantou para aplaudi-lo de pé. Naquele momento, Ronaldinho era indiscutivelmente o maior atleta do planeta. Estima-se que nesse auge, entre salários e contratos publicitários gigantescos, Ronaldinho faturava mais de 30 milhões de euros por ano. Ele era o rosto do Joga Bonito. O dinheiro entrava como uma cachoeira inesgotável. Ele comprou mansões em Casteldefels, colecionava carros de luxo como Ferraris e Hummers e usava relógios cravejados de diamantes que custavam o preço de um apartamento. As festas em sua casa eram lendárias, duravam dias, com música ao vivo e convidados do mundo todo.
Ronaldinho vivia cercado por uma comitiva enorme, a famosa Tropa do Bruxo. Ele bancava tudo: viagens, hotéis, roupas, comida. A generosidade de Ronaldinho é uma de suas marcas registradas, mas também foi o início do seu sangramento financeiro. Sem uma gestão rígida, confiando apenas na família, o dinheiro saía na mesma velocidade alucinante que entrava. Ele focava apenas em jogar e curtir, acreditando que a fonte nunca secaria. Mas o futebol de alto nível exige uma disciplina espartana, que Ronaldinho, amante da noite e do samba, começou a negligenciar. O declínio físico veio rápido. O Barcelona, percebendo que as festas estavam afetando o rendimento e influenciando negativamente o jovem Lionel Messi, decidiu vendê-lo. Ele foi para o Milan, onde ainda teve lampejos de genialidade, mas já não era o monstro de antes. Em 2011, o retorno ao Brasil pelo Flamengo parou o Rio de Janeiro. 20 mil pessoas na Gávea. O salário, astronômico, na casa de 1,3 milhão, bancado em parte por parceiros. Mas os atrasos salariais e a vida noturna carioca desgastaram a relação. Foi no Atlético Mineiro em 2012 que Ronaldinho teve seu último grande ato de Rei Midas. Ele liderou o Galo à conquista inédita e dramática da Libertadores da América em 2013. Ali ele provou que, quando queria, ainda era o dono do jogo. O bordão "aqui é Galo, porra" virou marca registrada. Mas após passagens breves e apagadas pelo Querétaro do México e pelo Fluminense em 2015, a carreira profissional acabou. E foi exatamente quando os salários milionários cessaram que a bomba relógio financeira armada anos antes explodiu. Os problemas reais começaram a aparecer não nas 4 linhas, mas nos tribunais. O primeiro grande golpe na fortuna do bruxo veio de um descaso total com a lei em sua terra natal. Em Porto Alegre, a família construiu ilegalmente um trapiche de 142 metros e uma plataforma de pesca em uma área de preservação permanente no Lago Guaíba, sem licença ambiental. A justiça foi implacável, condenou Ronaldinho e Assis a pagarem uma indenização por danos ambientais. Eles ignoraram. A multa, com juros e correções, ultrapassou a casa dos 8,5 milhões de reais. E aqui a história ganha contornos de suspense. A justiça tentou cobrar. Oficiais de justiça procuraram contas bancárias, investimentos, ativos líquidos. E o que encontraram? O vazio. Em uma das tentativas de penhora online, o sistema do Banco Central, o Bacenjude, encontrou a quantia irrisória de R$ 24,63 na conta do homem que acumulou fortunas. Como isso era possível? Onde estava o dinheiro? Estava escondido em paraísos fiscais? Estava tudo em nome de terceiros? Ou ele tinha realmente gastado tudo? Como medida punitiva extrema e inédita para alguém desse porte, a justiça brasileira determinou a apreensão dos passaportes de Ronaldinho e de Assis. O bruxo, o embaixador mundial do turismo e do futebol, estava proibido de sair do país. Estava preso em terra firme. E é nesse momento crucial da narrativa, onde vemos o ídolo encurralado pelas dívidas, com o nome sujo e perseguido pela lei, que eu preciso fazer uma pausa rápida e olhar nos seus olhos. Se você está gostando de ver a verdade nua e crua sobre os bastidores do futebol, sem aquele papo ensaiado da TV, se inscreva agora aqui no canal Futebol Sem Filtro Atual. Deixe o seu like se você reconhece o talento do Ronaldinho, independente das loucuras fora de campo. A sua inscrição é o combustível que nos permite continuar investigando essas histórias. Ative o sininho para não perder nada. Agora, voltando ao caos que estava prestes a piorar. A situação dos passaportes parecia ter sido resolvida com um acordo milionário no final de 2019. Mas o destino, guiado por escolhas questionáveis, preparava o golpe de misericórdia. Março de 2020. O mundo entrava em pânico com o início da pandemia global. Mas Ronaldinho e Assis viajaram para o Paraguai. O motivo oficial? Um evento beneficente para uma fundação e o lançamento de um livro. O que parecia ser mais um daqueles rolês aleatórios lucrativos virou um pesadelo internacional. Ao entrarem no país vizinho, a polícia paraguaia descobriu que os passaportes paraguaios que eles portavam eram falsos. A pergunta que ecoou de Assunção a Paris foi: por quê? Por que Ronaldinho Gaúcho, um dos rostos mais reconhecíveis do planeta Terra, alguém que não precisa de documento para ser identificado nem na China, usaria um passaporte falso para entrar em um país do Mercosul, onde a entrada de brasileiros é permitida apenas com RG?
A lógica não fecharia jamais. A suspeita das autoridades recaiu sobre um esquema muito maior: lavagem de dinheiro e envolvimento com a empresária Dália Lopes, que estava foragida. Ronaldinho e o irmão foram presos preventivamente. A imagem do astro chegando algemado ao Palácio da Justiça destruiu contratos instantaneamente. A EA Sports considerou remover seus cards lendários do FIFA. Patrocinadores congelaram pagamentos. A Nike silenciou. Parecia o fim absoluto. A falência moral, ética e financeira de um mito. Mas Ronaldinho é um fenômeno social inexplicável. Dentro da agrupação especializada, uma prisão de segurança máxima, a mágica aconteceu de novo. Ele não se comportou como um presidiário em desespero. Ele se adaptou. Ele se tornou a celebridade do presídio. Existem relatos e vídeos dele jogando futsal com os detentos. Dizem que no torneio interno da cadeia, o time de Ronaldinho venceu a final por 11-2, com ele marcando 5 gols e dando 6 assistências. O prêmio, um leitão de 16 quilos para um churrasco. Ele recebia visitas, distribuía autógrafos para os filhos dos guardas, sorria para as fotos. A prisão, que deveria ser sua ruína e humilhação, acabou humanizando ainda mais sua figura perante o público. O mundo via aquilo com um misto de pena, descrença e fascínio. O bruxo está preso, mas está jogando bola, diziam as manchetes. Enquanto ele comia churrasco na cadeia, seus advogados trabalhavam freneticamente e gastavam uma fortuna líquida em fianças e custas processuais para tirá-lo de lá. Após 32 dias do cárcere fechado e mais 4 meses em prisão domiciliar, no luxuoso Hotel Palmaroga, em Assunção, Ronaldinho finalmente foi liberado em agosto de 2020, após pagar uma multa de $200 mil. Ele voltou ao Brasil em jato particular, mas voltou para um mundo diferente. Muitos analistas financeiros e de imagem apostavam que ele estaria quebrado, envergonhado e que se esconderia em seu sítio em Porto Alegre para sempre. Eles erraram feio. Foi exatamente após a pior crise de sua vida que Ronaldinho e sua equipe operaram sua maior virada financeira. Ao pisar no Brasil, a marca Ronaldinho passou por uma reestruturação agressiva. O bruxo percebeu, ou foi orientado, que sua imagem era blindada, quase à prova de balas. O público não o via como um criminoso, mas como um menino grande que se meteu em confusão. Ele abraçou o meme. Ele abraçou a fama de viver a vida intensamente. Em vez de se esconder, ele apareceu em tudo. Em menos de 1 ano após sua libertação, relatórios indicam que Ronaldinho faturou mais de R$5 milhões apenas em campanhas publicitárias rápidas e tiro curto. Ele diversificou seus negócios de maneira impressionante. Lançou sua própria marca de gin orgânico, a Air One, criou sua marca de vinho, Vino de Campeones, e entrou de cabeça no mundo da música, fundando a gravadora Tropa do Bruxo. Ele gravou trap e pagode, aparecendo em clipes cercado de mulheres e bebidas, reforçando a imagem de Bon Vivant. Clipes esses que acumularam milhões de visualizações no YouTube, gerando receita de streaming. Mas o grande pulo do gato foi o mundo digital e os eSports. Ronaldinho criou a Air One Team no FIFA, lançou coleções de NFTs, tokens não fungíveis, que esgotaram em minutos, capitalizando sobre a febre das criptomoedas, e fechou parcerias milionárias com sites de apostas, jogos mobile e aplicativos de viagens. Ele entendeu que, para a nova geração que talvez nunca ouviu jogar ao vivo, ele é uma lenda, um personagem de videogame, um ícone pop. Além disso, ele voltou a rodar o mundo com o time de lendas do Barcelona, Barça Legends, cobrando cachês altíssimos para partidas de exibição. Viajou para Dubai, Israel, Estados Unidos, Ásia. Cada aparição pública, cada aperto de mão com um sheik ou empresário, cada post no Instagram para seus mais de 75 milhões de seguidores tinha um preço alto. Ronaldinho transformou sua própria vida em um reality show lucrativo. Ele monetizou o conceito de rolê aleatório. Se uma empresa quer associar sua marca à alegria, à ousadia e à imprevisibilidade, ela chama o Ronaldinho. Hoje a fortuna dele não é apenas recuperada, ela é mais diversificada do que na época de jogador. Ele não depende mais de salário de clube que atrasa, ele é uma holding ambulante. As dívidas ambientais foram renegociadas e parceladas, os bloqueios judiciais foram resolvidos mediante acordos e o fluxo de caixa voltou a ser positivo e abundante. Estima-se que seu patrimônio líquido tenha voltado a crescer exponencialmente nos últimos anos pós-prisão. A lição que fica da trajetória financeira e pessoal de Ronaldinho Gaúcho é brutal, complexa e fascinante. Ela nos mostra que o talento puro, aquele dom divino de tratar a bola, pode te deixar milionário, mas apenas a gestão, a educação financeira e o entorno definem se você vai manter essa riqueza ou se vai perdê-la.
Ronaldinho andou no fio da navalha. Ele flertou com a ruína total. Ele viu o sol nascer quadrado e comeu a comida fria do cárcere. Mas a força avassaladora de sua marca pessoal, construída com a genialidade insuperável que ele mostrou nos campos de 2002 a 2006, foi capaz de salvá-lo dele mesmo. Ele é um caso raríssimo no marketing mundial de too big to fail, grande demais para falir. O carisma dele pagou as contas que a responsabilidade criou. Mas não se engane, a cicatriz da prisão e o susto da falência mudaram o jogo. O bruxo continua sorrindo, continua festejando, continua sendo o rei da noite. Mas agora, com certeza, ele e sua equipe olham o extrato bancário e os contratos com um pouco mais de atenção. Porque no jogo da vida, diferentemente do campo de futebol, nem sempre o juiz dá acréscimos pra gente virar o jogo aos 45 do segundo tempo. Ronaldinho teve sua segunda chance, uma chance de ouro, e parece estar aproveitando cada centavo dela para garantir que a imagem final de sua história seja do vencedor sorrindo e não do prisioneiro cabisbaixo. E você, o que faria se tivesse uma segunda chance de milhões? A história do Ronaldinho é um aviso e uma inspiração, tudo ao mesmo tempo.